Vendo a raiva da entidade, Melissa começa a sentir um pouco preocupado, especialmente quando começa a chamar seu nome tão casualmente que a entidade olha para Melissa com os olhos cheios de ódio e cospe isso. Seus olhos estão amaldiçoados, os mesmos olhos que leram tudo o que aconteceu no mundo deste romance com a intenção de destruí-la. A entidade amaldiçoa Melissa, declarando que ela nunca será capaz de ler a história novamente pela segunda vez, de volta à realidade, onde a batalha contra Bael ainda está em andamento. Nine soluços incontrolavelmente chamando o nome de Melissa enquanto ela está inconsciente em seus braços. Ele percebe que Bael é a razão pela qual Melissa desmaiou. Relâmpagos desabam implacavelmente um após o outro. Ian começa a entrar em pânico imediatamente, ordenando que todos corram para salvar suas vidas, segurando Melissa. Perto, Nine levanta-a e com reflexos afiados desvia dos raios que quase os atingem. De repente silêncio cai, o relâmpago cessa deixando todos atordoados e confusos. Então o corpo de Bael, ainda imitando Melissa, começa a derreter mudando para sua verdadeira forma. Chifres presas e um corpo carmesim emergem. Mas algo parece fora. Bael tem olhos. Nine degraus em choque, completamente perturbado com o quão bizarro isso é. Ian, observando de perto, percebe que Bael não deveria ter olhos de um livro que ele leu. Uma vez Ian lembra que Bael possui imenso poder, mas o custo foram seus próprios olhos. Os monstros nascidos de Bael foram feitos para agir como seus olhos. Ian acha que a forma anterior de Bael provavelmente era apenas um disfarce, mas esta poderia ser sua verdadeira forma. Ainda uma pergunta permanece em sua mente: por que Bael tem olhos agora? De repente Melissa geme e todos imediatamente voltam sua atenção para ela, seus rostos cheios de preocupação, mas então suas expressões mudam para puro choque. Melissa, ainda sem saber que seus olhos se foram, calmamente diz que ela é tudo bem, mas ela franze a testa, observando que tudo parece completamente escuro. Acontece que Bael roubou os olhos de Melissa. Uma das habilidades de Bael é revelada: o poder de roubar algo dos outros. Nine fica em silêncio por um momento, como se estivesse se preparando para a batalha final. Então ele se vira gentilmente, acariciando o cabelo de Melissa com uma voz calma. Ele sussurra que já é noite e que Melissa deve descansar. Melissa permanece quieta, mas os sentimentos de Nine são dolorosamente claros em seu rosto. Ele fica arrasado ao ver Melissa sem os olhos. Suavemente, Nine pressiona um beijo suave na testa de Melissa como se estivesse tentando para confortá-la profundamente. Morreu. Nine não hesitaria em desistir de seus próprios olhos se isso significasse que Melissa poderia ver novamente antes de deixar Nine. Confia Melissa a Iona, certificando-se de que ela estará segura. Nine dá um leve sorriso, um sinal silencioso de que ele está pronto para arriscar sua vida. Então ele libera seu poder como um lobisomem, seus olhos afiados brilhando com determinação feroz. Desta vez Nine está pronto para enfrentar seu maior inimigo, enquanto do outro lado Iona guia Melissa, ajudando-a a correr para a segurança. Mas de repente Melissa para, forçando Iona a parar também com determinação inabalável. Melissa estende a mão exigindo sua espada mais cedo. Quando Melissa recuperou a consciência e abriu os olhos, ela não conseguia ver nada, apenas escuridão completa. Naquele exato momento uma percepção a atingiu. A entidade, aquela que se autodenominava Deus, deve ter roubado seus olhos de volta para a situação atual. Iona franze a testa com o pedido de Melissa, claramente irritada. De jeito nenhum Iona se recusa a entregar a espada de Melissa. Não importa quantas desculpas Melissa invente. Em vez disso, Iona fica ainda mais frustrada, repreendendo Melissa por pensar em lutar em sua condição. Mas Melissa não recua para baixo. Ela tenta firmemente convencer Iona, deixando claro que ela não está planejando jogar sua vida fora. Ela quer lutar para recupere os olhos de Iona, que estava prestes a começar a gritar. De repente, fica em silêncio. Melissa tranquiliza mais uma vez que, se ela não derrotar Bael, seus olhos desaparecerão para sempre e é por isso que ela tem que lutar. Iona se pergunta como Melissa planeja atacar Bael quando ela nem pode ver. Melissa tenta se lembrar do que leu no romance. Na história original, Bael roubou Yuri e a tratou como um objeto naquela época. Bael disse uma vez que se alguém que não fosse o dono de Yuri o matasse,
Yuri também seria destruído. A situação agora parece exatamente o mesmo que aconteceu no romance. A partir disso, Melissa percebe que a única maneira de recuperar o que a bola roubou é o legítimo dono ser o único a matá-lo do nada. O ataque de Bael quase atinge Melissa, mas felizmente Yona reage rápido e a protege bem a tempo. Melissa entra em pânico e imediatamente pergunta sobre o ambiente. Ela também verifica Yona, preocupada com sua condição. Enquanto Yona explica que as coisas estão piorando, ela se aproxima para pegar a espada de Melissa, que havia sido jogada de lado quando eles se esquivaram do ataque de Bael. Percebendo que a situação não está melhorando e sabendo quanto Melissa se preocupa com seus amigos, Melissa insiste em pegar sua espada de volta. Vendo a determinação no rosto de Melissa, Yona finalmente cede e entrega a espada sem mais nada que ela possa fazer. Yona olha para Melissa com pura preocupação, avisando-a para ter cuidado. Vendo este raro momento em que Yona realmente mostra preocupação, Melissa sente sua motivação aumentar mais uma vez. Melissa agora totalmente determinada a tomar de volta seus olhos. Chama para Nine no momento em que ele ouve sua voz. Ele corre sem hesitação, sem perder tempo. Melissa pede a Nine para ser seus olhos. Seu pedido pega Nine de guarda baixa e ele instintivamente pergunta se ela realmente planeja lutar contra Bael. Melissa acena com a cabeça sem hesitação e joga a pergunta de volta para ele, perguntando se ele não está bem com a decisão dela. Mas em vez de discutir, Nine lhe dá um sorriso caloroso e simplesmente diz que ele vai apoiá-la e protegê-la com tudo que ele tem, e com isso os dois estão juntos, prontos para lutar lado a lado. Confiando totalmente em cada os outros, Nine começa a guiar Melissa, dizendo-lhe onde se esquivar e onde atacar. Enquanto isso, outros ficam sem palavras, incapazes de acreditar no que estão vendo. Melissa lutando contra Bael de frente com Nine, enquanto seu navegador Melissa diz a Nine que o ponto fraco de Bael está em sua testa e que ela precisa entender de perto imediatamente. Nine rapidamente a guia, seu Falcons afiado segurando firmemente a mão de Melissa. Nine a leva até o corpo maciço de Bael, ajudando-a a subir mais alto. É claro, isso enfurece a Bael, que se prepara para derrubá-los, mas antes que ele possa, Jake e Nine corrida gemem em atacar Bael primeiro sem hesitação, não querendo ser deixado para trás. Ian salta para a ação comandando seus cavaleiros para bloquear os movimentos de Bael e apoiar Melissa e Nine. Como Nine e Melissa lutam em direção ao ponto fraco de Bael, Melissa começa a lutar. Acontece que é muito mais difícil do que ela esperava lutar sem ser capaz de ver. Mas de repente Nine joga Melissa, pegando completamente sua guarda antes que ela possa reagir. Nine a pega no ar, aterrissando-a com segurança em seu ombro. Agora eles estão ainda mais perto de sua bola-alvo. Não apenas fique parado, ele ataca tentando derrubar Luz, mas Nine desvia rapidamente, mantendo Melissa estável enquanto eles ficam ao alcance do ponto fraco, que Nine sinaliza para Melissa que é hora de atacar. Mesmo que ela não possa ver nada, Melissa sente a energia de Nine apontando-a para o ponto exato que ela precisa acertar. É tão claro que é como se ela pudesse ver com seus próprios olhos. Com cada grama de força que ela deixou, Melissa desencadeia seu ataque final, atingindo ponto fraco de Bael com força total. Enquanto Bael desmaia, Melissa despenca em direção ao chão, completamente em queda livre ao mesmo tempo. Seus olhos lentamente retornam para seus Nine, que nunca para de protegê-la. Sorri suavemente enquanto ele estende a mão em direção a Melissa, com os dois caindo juntos. Melissa agarra Nine, finalmente se sentindo aliviada. Quando tudo acabou, quando eles pousam com segurança, os outros imediatamente correm em direção a eles, seus rostos cheios de preocupação. Todos mostram o quanto eles se importam, alívio e preocupação escritos em suas expressões. Então de repente um portal se abre e Yuri sai com o rosto tenso, com frustração reprimida, claramente preocupada ao ver Melissa sã e salva. Yuri solta um suspiro aliviado e todos os outros sentem o mesmo. Melissa também finalmente respira aliviada. A história do romance finalmente chegou ao fim. Acontece que Yuri não está aceitando. Ela começa a chorar, protestando contra Melissa por deixá-la para trás. Através de seus soluços, Yuri exige saber por que Melissa não a levou junto. Ela era realmente tão indigna de confiança. Melissa não acreditava nela.
Ela então explica que Yona foi quem disse a ela que Melissa estava em perigo no momento em que ela descobriu. Yuri imediatamente forçou Rob a abrir um portal e trazê-la para lá vendo o rosto frustrado, mas cheio de lágrimas. Melissa não hesita, ela puxa Yuri para um abraço e pede desculpas sinceramente, observando a maneira como Melissa trata. Yuri sente com tanta ternura que seu coração se partiu, mas Melissa percebe imediatamente que Nine está com ciúme e sem perder o ritmo. Ela se vira para ele suavemente, tranquilizando-o antes que ele possa entrar em espiral, não querendo ficar de fora. O mestre da espada de Melissa entra na conversa, agitando ainda mais as coisas, mas antes que as coisas se empolguem demais, todos percebem que precisam selar Bael antes que seja tarde demais. Sem hesitação, Yuri dá um passo à frente imediatamente. Se movendo em direção ao monstro caído observando a Melissa, de repente se lembra no romance que Yuri só deveria perceber seu poder de limpeza depois de tudo. Acabou, mas aqui é como se Yuri já soubesse exatamente o que precisa fazer por um breve momento. Melissa se sente estranha, como se Yuri tivesse vivido esse momento antes. De novo e de novo, reunindo todo o seu poder mágico, Yuri sela Bael, deixando todos completamente atordoados. Mas ela não para por aí. Logo após trancar o monstro, Yuri imediatamente começa a curar todas as pessoas feridas ao seu redor. Melissa observa tudo se desenrolar silenciosamente, fazendo em sua mente para sair, mas antes que ela possa se mover, Nine já está um passo à frente, em seu caminho, claramente pronta para parar. Ela, ao mesmo tempo, Yuri lança um olhar afiado na direção de Melissa quando Melissa se recusa a receber qualquer tratamento de Yuri. Yona intervém casualmente sugerindo que Yuri apenas a leve à força e, portanto, sem outra escolha. Nine e Yuri agarram Melissa e arrastam para ser tratada, quer ela goste ou não. No dia seguinte as notícias se espalham por Royce. Os jornais da cidade estão cheios de manchetes sobre o monstruoso atacar, o maior desastre da história, felizmente graças às ações rápidas de Yona e evacuando os cidadãos. Não houve vítimas, apenas ferimentos e com Yuri curando todos no local. A situação foi tratada rapidamente, já que apenas Ian, a primeira ordem noturna e a família Fit lutaram contra o monstro. Eles rapidamente se tornaram o assunto mais quente entre as pessoas. É claro que isso funcionou bem para Ian e uma família brilhante lendo os artigos. Melissa ri para si mesma, pensando que Ian e seu pai deveriam estar agradecendo por tudo isso. Enquanto isso, o súbito aparecimento de lobisomens lutando ao lado de humanos também se tornou uma grande discussão em todo o Império, mas para Melissa, o detalhe mais importante, não havia menção a Nine. No geral, é claro que foi graças ao poder do dinheiro. Enquanto ela está aproveitando seu momento de paz, Melissa percebe Yuri e Nine ainda brigando como de costume. Frustrada, ela os repreende. Ela os convidou para uma boa caminhada e ainda assim eles ainda estavam brigando. De repente um transeunte aleatório reconhece Melissa. Não só isso, mas acontece que ela já tem um apelido, a Dama Leão da família Fit. Ouvindo o grupo das pessoas indo em direção a eles, Melissa imediatamente sinaliza a Yuri. Nine, é hora de correr. Acontece que a maior celebridade de todo o incidente foi a própria Melissa. Embora a batalha contra o monstro tenha acabado, Melissa ainda tem muito o que cuidar. Um deles está ajudando o Conde Cave, que supervisiona a reconstrução da cidade para garantir que a cidade possa ser reconstruída adequadamente. Melissa entrega um cheque em branco, permitindo que ele escreva qualquer quantia que precisar e leve-a para o comércio de pavões, a caverna do Conde da Guilda. Sentindo-se profundamente grata, imediatamente tenta recompensá-lo oferecendo-se para construir uma estátua dela para hospedar um grande banquete em sua homenagem. Ele continua jogando fora as ideias. É claro que Melissa recusa todos os solteira, mas o Conde Cave não desiste facilmente. Sem outra escolha, Melissa recorre ao seu movimento final com firmeza. Colocando o pé no chão enquanto educadamente se desculpa antes de sair, ela deixa claro para ela, desde que os cidadãos estejam felizes, isso é o suficiente. Suas palavras levam o Conde Cave às lágrimas, e no final, ele a deixa ir sem empurrar mais para dentro da carruagem a caminho do próximo destino. Yuri, que acompanha Melissa, cai na gargalhada.
Ela não consegue parar de rir de como Melissa ficou completamente sem maneiras de rejeitar a caverna do Conde. Acontece que ser muito legal também é um problema depois que as notícias sobre o teto do monstro se espalham. Yuri se torna reconhecida como a reencarnação do grande feiticeiro, tornando-a extremamente ocupada no romance original. Yuri deveria passar esse tempo se preparando para sua coroação como rainha. Mas desta vez ela está se preparando para a cerimônia onde a família imperial lhe concederá o título de grande feiticeira. Ela até acaba cortando o cabelo tudo por causa de um incidente aleatório na rua. Aparentemente, era uma vez um homem que agarrou seu cabelo pensando que ela era um anjo. Com pura raiva no rosto, Yuri imediatamente cortou o cabelo usando magia ali mesmo. Desde que ela mudou o penteado, ela diz que as pessoas não a reconhecem mais tão facilmente durante o passeio. Yuri continua falando casualmente, mencionando que ela realmente não quer aceitar o título de grande feiticeira, mas no final ela decide levar tudo porque quer ser útil para Melissa. Além disso, de acordo com Yuri, é muito melhor ser um grande feiticeiro do que a filha de um barão. Ouvindo que Melissa imediatamente diz a ela que ela não precisa fazer isso. Para ela, cabe a Yuri decidir o que ela quer, mas para Yuri ajudar Melissa é o que ela quer. Ouvir essas palavras, Melissa sorri feliz quando eles finalmente chegam ao seu destino. Melissa se despede, certificando-se de agradecer a Yuri por dedicar um tempo para acompanhá-la, especialmente quando a própria Yuri está tão ocupada. Mas para Yuri isso parece mais um encontro secreto, algo que ela gosta. É claro que Melissa não percebe isso depois de se despedir. Melissa vai direto para o palácio. Dentro, como esperado, o lugar está lotado de pessoas no passado. As mesmas pessoas teriam olhado para ela com medo no momento em que a viram, mas agora as coisas parecem diferentes. Acontece que tudo o que aconteceu mudou significativamente a forma como as pessoas a veem. E para Melissa isso não é tão ruim. Depois de obter permissão para entrar, Melissa avança para a Câmara Especial para encontrar Ian, que agora detém o título de rei. Ela fica de pé, seu olhar cheio de confiança, e declara que sim, venha aceitar o título de duquesa. Enquanto isso, na propriedade Fitch, o Duque Fitch senta-se em silêncio olhando pela janela que seu servo entra carregando o remédio que ele precisa tomar, mas pelo olhar em seu rosto fica claro que Duque Fitch tem algo em mente, e esse algo é sua filha Melissa. Duque Fitch confidência em seu servo pessoal, admitindo que ele nunca foi um bom pai para Melissa. Ele se lembra do momento em que Melissa de repente anunciou que queria se tornar a duquesa de Fitch enquanto eles estavam simplesmente tomando chá juntos naquela época. Duque Fitch ficou completamente chocado, pensando que sua decisão era absurda. Mas Melissa, calma como sempre, explicou seu raciocínio, dizendo que realmente fazia todo sentido. Afinal, os únicos sucessores eram ela e Jake. E Jake claramente não tinha interesse em herdar a posição do Duque. Antes que Duque pudesse argumentar, Melissa passou a explicar melhor. Ela deixou claro que entendia perfeitamente o quão pesada era a responsabilidade e que ela já havia pensado em tudo. Então ela até levantou uma certa questão sobre a própria condição do Duque. Ouvindo que Duque Fitch foi pego de surpresa, ele não tinha ideia de que Melissa estava ciente disso. Melissa nem precisou ler o romance para descobrir entre todos os servos em seus. O Duque doméstico Fitch havia trazido especificamente um novo servo especializado em produtos farmacêuticos. Não apenas isso, mas esse servo também estava encarregado de administrar suas refeições. Talvez no fundo o Duque já estivesse considerando a aposentadoria antecipada por causa de sua saúde. No final, Duque Fitch teve que admitir a intuição afiada de Melissa, mas é claro que ele não facilitou para ela. Ele havia estabelecido uma condição: se Melissa quisesse tornou-se duquesa, ela teve que trazer um genro para ele. Mas a resposta de Melissa o surpreendeu completamente. Ela casualmente afirmou que o homem com quem ela escolheu se casar pode não ser a pessoa que o Duque esperava ou queria. Percebendo que suas palavras poderiam ter sido muito cedo demais, Melissa rapidamente reformulou. Ela então declarou firmemente porque ela precisaria trazer outro homem para casa quando ela mesma era mais do que capaz. Afinal, havia duquesas na história do Império antes. Mais uma vez, o Duque Fitch tentou contra-atacar.
dizendo que exigia condições especiais. Mas Melissa, como sempre, lembrou das condições especiais que ela já conhecia. Ela expulsou um monstro que ganhava popularidade entre as pessoas que ela conhecia. A esgrima era excepcional a ponto de ela ter derrotado o próprio Duque. Ela veio de uma linhagem direta e impecável. Ela havia abandonado o príncipe herdeiro, que agora estava prestes a se tornar imperador. Ela até domou o indomável irmão mais novo, algo que o próprio Duque nunca tinha sido capaz de fazer. Acima de tudo, ela era a única humana capaz de se comunicar com lobisomens e era altamente respeitada pela guilda do comércio de pavão. Com um olhar confiante, Melissa olhou diretamente para o Duque e perguntou se havia alguém mais qualificado do que ela naquele momento. Ficou completamente em silêncio. Ele nunca esperou que a garotinha que ele uma vez esqueceu se transformasse em uma mulher tão extraordinária. Lembrando-se daqueles momentos, enche Duque de arrependimento. Arrependimento por seu passado, por seu relacionamento com Melissa. Ele sente que é tarde demais para consertar qualquer coisa agora, mas seu servo o encoraja, lembrando de que não é tarde demais. O Duque ainda tem tempo, ele só precisa se concentrar em sua saúde enquanto também reparando seu relacionamento com Melissa naquela noite de neve. A carruagem de Melissa chega à propriedade brilhante no momento em que ela entra e começa tirando sua capa quente. Uma voz gentil a cumprimenta por trás de Nine com um sorriso amoroso. Chama por ela e envolve a capa de volta em seus ombros, dirigindo-se a ela como Duquesa Melissa. Sentindo-se estranha com seu novo título, Melissa imediatamente diz a Nine para chamá-la como sempre faz, além de Nine já ser sua ajuda pessoal. Agora assim que Melissa se tornou duquesa, ela designou Nine como sua ajudante e nomeou Iona como sua dama de companhia no início. Iona resmungou, dizendo que é apenas um trabalho extra para ela, mas como de costume, depois de uma oferta tentadora, Iona eventualmente concordou e convida Melissa para observar as estrelas com ele. Melissa fica surpresa quando percebe que o lugar para onde Nine a leva é o mesmo local onde ela lhe deu o remédio que restaurou suas presas e língua. É claro que este lugar é tão inesquecível para Nine naquela época. Nine parecia tão frágil aos olhos de Melissa, mas olhando para ele agora, nem Melissa tinha notado quanto ele tinha crescido. Quanto mais forte ele se tornou, por algum motivo, um novo sentimento estranho agita em seu peito, algo diferente antes que ela possa processá-lo completamente. Seu rosto fica vermelho brilhante. Nine de repente fica sério. Ele pergunta se Melissa se lembra da promessa que ele fez a ela neste mesmo lugar no verão passado. O brilho dourado do sol da tarde, a queda de neve suave flutuando do céu e a luz nos olhos de Nine mais brilhante do que qualquer estrela, como se fosse a única luz que ele quer mostrar a Melissa. Enquanto Nine fala, sua voz suave, mas ligeiramente tensa, faz cócegas às orelhas de Melissa de uma forma que parece estranhamente desconhecida. Algo sobre isso a deixa desconfortável a ponto de ela não conseguir nem encontrar as dele. Olhar enquanto ele fala. Nine parece estar derramando seus sentimentos, expressando como a partir do momento em que Melissa lhe deu uma nova vida, ele continuou recebendo sua bondade, mesmo que isso o envergonhasse. Ele não podia deixar de se sentir feliz porque Melissa sempre cuidou dele e nunca virou as costas para ele. As palavras de Nine fazem o rubor no rosto de Melissa se aprofundar, espalhando-se como fogo em suas bochechas. Ele continua derramando seus sentimentos, plenamente conscientes de suas próprias deficiências, de quão indigno ele pode ser de ficar ao lado de Melissa, mesmo que ele não possa deixar de ser ganancioso. Ele sabe que Melissa pode vê-lo como patético, que ela poderia facilmente jogá-lo fora, porque o que ele sente por ela, essa emoção ardente, não é o tipo de sentimento que deveria existir entre um mestre e seu subordinado. Melissa ouve atentamente, ouvindo o leve tremor na voz de Nine, mas seu olhar, sua presença, cada palavra sua sempre parece fogo queimando com intensidade. Embora Nine seja gentil e doce, existe algo sobre ele que queima um calor que parece demais, e mesmo que esse fogo assuste, Melissa não odeia quando Melissa fecha seus olhos. Ela espera pela reação de Nine, esperando algo, embora ela não tenha certeza do que, mas em vez de fazer um movimento, Nine começa a se atrapalhar com algo.
puxando algo para fora. A ação inesperada faz Melissa rir baixinho em suas mãos. Uma espada lindamente gravada descansando em seu estojo elegante. Nine a apresenta a ela, sua expressão cheia de sinceridade. Com determinação constante, ele declara que ele será sua espada, que ele se tornará o que ela quiser se é isso que Melissa deseja. Então, com ainda mais certeza, Nine confessa que se ela permitir, ele quer continuar olhando ela para sempre. Melissa percebe como as mãos de Nine tremem levemente enquanto ele segura o estojo da espada. Sua voz soa nervosa e sob o brilho quente do sol da noite. O vermelho em suas orelhas é impossível de perder. Então, com seu olhar cheio de calor, bochechas coradas vermelhas, Nine finalmente diz que ama Melissa. Melissa congela os olhos fixos em seus. Nine, totalmente conscientes, verdadeiramente e profundamente a ama com todo o seu coração por um momento em que nenhum deles fala. Então Nine quebra o silêncio pedindo desculpas se suas palavras a fizeram se sentir sobrecarregada. Ele só pede uma coisa: que Melissa aceita seu presente como um subordinado oferecendo um presente ao seu mestre. Enquanto Melissa aceita a espada, ela faz uma pausa por um momento, profundamente em pensamentos. Então, com seu comportamento calmo habitual, ela casualmente menciona que sempre que ela recebe algo de alguém, ela sempre dá algo em troca como uma forma de expressar gratidão. Ouvindo que Nine imediatamente entra em pânico educadamente, tentando recusar o que ela tem em mente, mas Melissa apenas sorri, fazendo ele ainda mais curioso. Do que do nada Melissa traz algo inesperado. É hora de Nine ter um nome de família. Os olhos de Nine se arregalam em choque, completamente pego de surpresa, e antes que ele possa processar suas palavras, Melissa se ajoelha. Ela estende a mão, revelando um anel que ela já havia preparado para ele com confiança inabalável. Melissa propõe a Nine, oferecendo-lhe o nome brilhante Fordevrat e pedindo-lhe para se casar com ela. As emoções de Nine imediatamente o dominam. A pura mistura de felicidade, descrença e amor avassalador se derrama em sua expressão. Suas bochechas coram de vermelho profundo e lágrimas começam a cair de seus olhos sem um momento de hesitação. Nine dá sua resposta com uma voz cheia de emoção crua. Ele diz: ele quer isso também. Assistindo Nine tão doces, tão vulneráveis, o peito de Melissa aperta e naquele momento ela finalmente percebe que ama Nine profundamente. Dias depois de se tornar a duquesa, a mesa de Melissa está constantemente enterrada sob pilhas de cartas. Embora seja um aborrecimento, ela não pode ignorá-las. Entre elas há uma carta da família Photon com sua escrita ainda tão bagunçada como sempre. Há também uma carta de Anne, sua ex-empregada, informando-a alegremente que ela encontrou um novo emprego. Até mesmo o irmão mais novo errante de Jake Melissa enviou uma carta. Ele ainda vive como um viajante, mas agora ele sempre escreve sempre que chega em um novo lugar enterrado na pilha. Há uma carta da Peacock da Guild de Mercadores que parece mais spam do que qualquer outra coisa. Em seguida, há uma carta da tia adotiva de Melissa, Marta. É um convite de casamento. Melissa ri alegremente com a notícia, verdadeiramente feliz por sua tia. Então Nine entra em seu escritório carregando uma bandeja de chá. Melissa mostra a ele o convite da tia Marta e sorri dizendo Nine que eles também devem enviar seus convites de casamento em grande estilo. Nine sorri calorosamente colocando tudo em suas mãos o que Melissa quiser. Ele seguirá. A primavera retorna mais uma vez, as flores desabrocham lindamente, os pássaros cantam alegremente, o mundo se sente vivo com o calor de uma nova estação. Esta é a segunda primavera que Melissa experimenta desde que chegou a este mundo. E a partir de agora um novo futuro se desenrola. Que nem ela nem o chamado Deus podem prever. Muitas coisas mudaram, mas algumas permanecem as mesmas. Ninguém sabe o que o futuro trará, mas Melissa tem certeza. Ninguém gostaria que ela hesitasse. Ninguém gostaria que ela parasse de viver sua vida apenas por causa do desconhecido. E há coisa que nunca vai mudar. Melissa é Melissa e o mais importante, ela está cercada por pessoas que a amam. O que por si só é mais do que suficiente para Melissa dar um passo à frente sem medo de abraçar a jornada à frente, porque ela é Melissa Fitt.